BPC deve passar por atualização cadastral e revisão dos benefícios. Olha, meus amigos, eu já vou contar para vocês todos os detalhes dessa informação que saiu no jornal Folha de São Paulo, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, mais uma matéria saiu no jornal Folha de São Paulo falando novamente nesse pente fino que está prestes, segundo informações, a acontecer no BPC Loas. É que pode ser uma revisão de atualização cadastral, que é uma coisa totalmente natural, e também uma revisão dos benefícios. Talvez essa revisão que estão comentando por aí seja uma avaliação médica pericial. Olha, meus amigos, eu vou ler para vocês a matéria e vou comentando, dando o meu parecer, o meu ponto de vista e, acima de tudo, querendo conhecer a sua opinião sobre esse tema que é bastante, digamos assim, importante para o BPC Loas. Por quê, gente? Sabemos muito bem que hoje existem milhares e milhares de beneficiários do BPC que têm nesse benefício a sua única fonte de renda e com certeza fica preocupado, fica com medo de ter o seu benefício cortado por parte do governo federal, de maneira arbitrária. Olha, meus amigos, o BPC deve passar por atualização cadastral e revisão dos benefícios pagos para as pessoas com deficiência, afirmou a Folha o secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento e Orçamento, Sérgio Firpo. Gente, esse secretário aqui, ele está ligado à pasta do planejamento, pasta essa, que é dirigida pela ministra Simone Tebet, e todo mundo sabe, ela nunca escondeu o desejo de fazer essa revisão no BPC Loas. Com toda certeza fica lá cutucando, outras pastas do governo federal para que esse pente fino realmente aconteça, Fala de avaliação, atualização cadastral, fala de revisão de benefícios. Quando fala disso, sabemos muito bem que eles estão falando de um pente fino. É importante salientar que esse pente fino, meus amigos, só não ocorreu na gestão do presidente Jair Bolsonaro porque começou a pandemia, mas os desenhos, o molde já estava tudo certinho. Aliás, estava prestes a começar, Mas aí veio a pandemia e infelizmente para o governo na época, infelizmente para os beneficiários do BPC, foi sepultado essa ideia. O governo do presidente Lula, quer entender as razões que levaram o aumento expressivo nos últimos meses dos gastos do governo com o pagamento do BPC, que garante um salário mínimo para pessoas portadoras de deficiência e pessoas idosas, que também são carentes. Em apenas 2 meses, presta atenção, gente, de 22 de março a 22 de maio, a previsão oficial de despesas com o BPC nesse ano saltou de 1,73 bilhão, de acordo com o segundo relatório de avaliação de receitas e despesas do orçamento enviado ao Congresso. Para 2024, o governo projetava um gasto de apenas 105,1 bilhão com benefício assistencial. Gente, me dá a impressão, que quando eles falam assim, olha, o governo quer entender o porquê que está aumentando o gasto, o porquê que está aumentando o número de beneficiários. Gente, mas será que essas pessoas são leigas no assunto? Você que acompanha meu canal, você que acompanha outros canais aqui no YouTube, já tem a resposta na ponta da língua. Gente, foi flexibilizado a concessão do BPC, todo mundo sabe disso, Houve uma certa flexibilização. Veja só, lembra que, se não me falha a memória, antes de 2021, numa casa não poderia ter 2 beneficiários do BPC, a não ser que esses benefícios fossem concedidos de maneira judicial. Você se lembra disso? Foi flexibilizado, ou seja, hoje em uma casa, se tiver 2 deficientes, eles podem tranquilamente receber o BPC
via administrativamente, ou seja, por parte do INSS. Antes também não podia, por exemplo, numa casa ter um aposentado, né, normal, recebendo um salário mínimo e outro beneficiário do BPC. Se o INSS soubesse, ele poderia cortar que não estava infringindo a lei. Também foi flexibilizado. Um outro ponto, gente, um outro ponto também que o governo deve levar em consideração antes de ficar falando, olha, eu quero entender o que está acontecendo. Gente, esses mutirões que estão acontecendo em todo o Brasil para agilizar a concessão do BPC, é natural que o número de beneficiários aumente, gente. Ou será que o governo, não, vamos fazer esse mutirão só para enfeitar? Não é de verdade, é de mentirinha, né? Não quer que aumente o número? Gente, é coisa que às vezes me deixa perplexo, e tantas outras, né, situações que levaram, no meu entender, um aumento, né, no número de beneficiários do BPC Loas. Em abril, dando sequência na matéria aqui, em abril, o último dado disponível, o gasto com o benefício pago pela INSS chegou a 9,2 bilhões, registrando uma alta real acima da inflação, de 18,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. De janeiro a abril, o crescimento real foi 17,6%, com 35,5 bilhões desembolsados, né? Um incremento de 5,3 bilhões dos gastos em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Tesouro Nacional. Em 12 meses até março, o total de benefícios emitidos para pessoa com deficiência cresceu 14,15. E uma outra questão também, gente, fala assim, cresceu, em 12 meses cresceu, aumentou, né, a concessão para 14,15% o número de BPC para pessoa com deficiência. Veja só também, meus amigos, né, houve leis que foi aprovado no Congresso Nacional que também elevou alguma doença, né, a ser considerada deficiência, como é o caso, né? Como é o caso, por exemplo, da visão monocular. Antes não era considerada deficiência, agora é considerada deficiência, ou seja, quantas pessoas com visão monocular no Brasil que atendia os critérios de renda para a concessão do BPC estão recebendo? Ou seja, também houve flexibilização dessa parte. Será que o secretário do orçamento da Simone Tebet lá, não, de gestão lá, que está sugerindo esse pente fino, né, que vai colocar à mesa essa questão, será que também não ficou atento a esses dados, né? Se for uma deficiência que gera uma incapacidade permanente laboral, é só uma questão de checar a permanência dessa incapacidade que tem que ser cumprida. Essa revisão tem que ser feita de tempo em tempo, explica o secretário. Gente, pelo amor de Deus, é uma outra balela. Uma pessoa que tem uma deficiência permanente, essa deficiência vai sumir, gente? Me responda. Você que está aí do outro lado, você que nasceu como se diz, com uma deficiência infantil, né? Essa pessoa vai ser curada no decorrer do tempo? Não vai. Uma pessoa que nasceu com síndrome de Down, ela vai ser curada no decorrer do tempo? Eu acredito que não, né? São coisas, às vezes, que é comentado que a gente fica bobo, né? Olha, e segue ele. É importante que sejam feitos batimentos de elegibilidade e, ao mesmo tempo, garantir a periodicidade da revisão para determinar, sobretudo no BPC, ao deficiente se de fato tem uma deficiência permanente checada. Ou seja, mesmo que a pessoa lá no primeiro laudo, né, tá lá escrito, olha, isso aqui é uma deficiência permanente. Tem que checar para ver se continua sendo permanente. Gente, isso aqui só gera ônus ao Estado. Essa que é a grande realidade. São coisas que me deixam bastante triste, né? Porque a gente sabe, né? Eu conheço, você conhece, nós conhecemos pessoas portadoras de deficiência, e do jeito que você viu ela em 96, você viu ela em 2000, você viu ela em 2021. Pior, secretário, pior. Essa deficiência no decorrer do tempo, ela só vai piorando, ela vai só se agravando. Esse tipo de comportamento por parte do governo federal só gera, gente, só gera
depressão nos beneficiários, que podem ficar mais doentes do que já estão, né? O secretário da equipe da ministra Simone Tebet de Planejamento pondera que é preciso ter cautela. Ah, não, depois de tudo que ele falou, não, é preciso ter cautela, né? E muito cuidado no trabalho, porque essa é uma avaliação delicada, cujo público de beneficiário é muito vulnerável. Além dos critérios da pobreza e de idade ou deficiência, para ter direito ao BPC ainda precisa atender a um quarto, né, atender o critério de renda de um quarto do salário mínimo. Será necessária uma avaliação biopsicossocial que verifique e avalie os direitos das pessoas com deficiência de forma a identificar individualmente de que modo e restrição desabilita ou prejudica a autonomia plena na vida cotidiana e profissional. De acordo com o secretário, o detalhamento do mapeamento do BPC está sendo feito em conjunto com o secretário André Quintão, né, secretário nacional de Assistência Social, e Letícia Bartolo, a avaliação de gestão de informações do CadÚnico, né, procurado pela Folha de São Paulo, né, que fez a matéria. O Ministério do Desenvolvimento Social não atendeu aos pedidos de informações. Uma coisa, gente, a gente sabe muito bem aqui, né? Vamos deixar claro também, né? Até onde nós sabemos, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, é contra pente fino, né? É contra, né? Mas a ministra do Planejamento, né? A Simone Tebet, é favorável, né? Como você vê, quem trouxe esses dados aqui foi o secretário da ministra, né, sugerindo esse pente fino, tanto na parte da avaliação cadastral, quanto na parte da reavaliação pericial, né, gente? Porque para você checar a deficiência, né, você tem que fazer a perícia médica. Não há outro jeito. Olha, Firpo não antecipa as hipóteses de sua equipe para a elevação dos requerimentos e concessões do BPC. Segundo ele, né, ainda necessitam de comprovação e na avaliação seria leviano tornar público os dados sem a conclusão dos trabalhos, ou seja, que os trabalhos estão acontecendo nesse momento. O secretário chama atenção para o fato de o número de concessões do BPC para deficientes ter se elevado com a redução no tempo de análise do requerimento, né, entre outubro de 2022 a março desse ano, ou seja, que caiu, né, de 190 dias para 110 dias. Para a concessão do BPC, ao idoso o prazo caiu de 60 para cerca de 30 dias. Né? Nesse caso, então, segundo ele, levou em consideração. Mas é uma questão, né, que eu comentei no começo do vídeo que tem que ser analisado, né? Porque se está acontecendo esses multirões, para ter avaliação médica pericial, para ter avaliação social, naturalmente que o número de beneficiários do BPC da pessoa com deficiência vai aumentar. Olha só o que ele disse. Que bom, né, que está caindo o tempo de espera. O Estado passou a ser mais eficiente na gestão dessa política pública. Segundo ele, é preciso trazer a cultura de uma gestão eficiente dos recursos públicos. Se o governo não estiver atingindo o público-alvo, pondera, é sinal de que tem que melhorar a gestão. Poxa, mas se está passando pelo crivo da perícia médica, se está passando pela assistência social, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem como tá errado, né, gente? Coisas que você não entende. É um jeito complicado, gente. Veja só, essa questão da Simone Tebet a gente já conhece. A ministra Simone Tebet, no tempo que ela foi senadora, ela votou favorável aos dois pente fino, as duas leis que propõem o pente fino, tanto o pente fino na gestão do Michel Temer, quanto no pente fino que ia acontecer na gestão do Jair Bolsonaro. Ela votou favorável, ou então não me estranha nada, né, essas atitudes partindo por parte da ministra Simone Tebet. Essa que é a grande realidade, não é verdade? Você que acompanha esse tema sabe muito bem do que eu estou falando. Também votou a favor da reforma da Previdência. O secretário diz ainda que é uma grande preocupação com o fiscal das contas públicas, mas sobretudo com o atendimento dos direitos do cidadão. A avaliação do BPC faz parte das opções do grupo de trabalho, ou seja,
de fazer o pente fino, né? Essa carta, essa manga está na mesa, digamos, essa carta está na mesa, ou seja, a avaliação do BPC faz parte das ações do grupo de trabalho que o governo Lula criou para a revisão dos benefícios que são pagos pelo INSS. O trabalho começou com os benefícios por incapacidade, né? O antigo auxílio-doença. O secretário disse que o trabalho com o BPC surgiu com a mesma lógica da revisão dos benefícios previdenciários e correção do pagamento. Aqui ele está insinuando, meus amigos, que de fato já está acontecendo o pente fino no auxílio-doença, né? Agora estão, digamos assim, fazendo os últimos ajustes para talvez acontecer, né, esse pente fino no BPC Loas. Técnicos do Ministério da Previdência... Ó, gente, fica atento nessa parte aqui. Desculpe, né? O vídeo vai ficar longo, mas é porque eu estou lendo a matéria inteira e comentando com vocês, para depois muito dizer, olha, é fake news, ele está mentindo, né? Não, gente, a matéria está em primeira página do jornal Folha de São Paulo. Só que o jornal Folha de São Paulo também ouviu técnicos do Ministério da Previdência Social, né? E na condição de anonimato, ou seja, eles não quiseram, digamos assim, se identificar, eles alertaram para um outro fenômeno que está acontecendo, né? Que o secretário lá da Simone Tebet também tem que ficar atento quanto a isso. Eles alertaram que tem havido um aumento de fraudes cibernéticas, exatamente isso, fraude pela internet, né? Como aconteceu com o seguro-defeso, por meio de criação de pessoas fictícias requerendo o benefício e conseguindo a concessão. Gente, isso aqui são técnicos da Previdência Social que foram ouvidos em sigilo, né? Eles afirmaram que está ocorrendo esses, digamos assim, esses ataques cibernéticos, né? E estão criando pessoas fictícias, ou seja, pessoas que não existem, estão solicitando o BPC e o BPC tem sido concedido, né? Esses técnicos afirmaram que não há razão para um crescimento tão forte, né, de pessoas com deficiência de uma hora para a outra no país que justifique o aumento dos requerimentos e concessões. De acordo com eles, existe também uma indústria de fraudes na concessão dos atestado médico, né, que comprova a deficiência. Agora, essa questão aqui, né, tem que levar em consideração. Mas só que tem um porém, né, gente? Tem um porém. Tá falando aqui que hoje há uma indústria, né, de médicos e profissionais que atestam que a pessoa tem aquela deficiência definitiva, quando na verdade não é. Mas e aí a pergunta que fica também, mas e o médico perito lá do INSS não pode checar presencialmente se aquela deficiência é definitiva ou não, né? Então são coisas que precisam também ser analisadas. Ou seja, esses técnicos estão dizendo, né, os técnicos que trabalham dentro do próprio INSS, que hoje há uma indústria, né, digamos assim, por parte que emite esses laudos, né, para a questão, né, de dizer que a pessoa é deficiente ou não, e também há, né, digamos assim, sendo criadas nomes, pessoas fictícias estão solicitando o BPC e, na verdade, estão conseguindo, né, o BPC Loas. Por outro lado, especialistas da área, né, do social do governo afirmam que a fraude existe, mas não é a principal razão para o aumento do custo do BPC. Estimativa citada por esses especialistas sugerem um patamar em torno de 5% de fraude, nível semelhante ao Bolsa Família. Ou seja, uma outra ala do governo federal, né, ele diz assim, não, esse aumento aí ele está dentro do normal, é em torno de 5%, é o mesmo que acontece no Bolsa Família. O diagnóstico desses especialistas é de que o aumento do BPC está muito mais relacionado ao fato de o Brasil ser um país envelhecido e com uma população pobre. Com a transição demográfica tem havido o envelhecimento da população brasileira e aumentada a expectativa de vida, um cenário em que a maior parte dos idosos no Brasil não tem proteção social. A preocupação deles é com o processo que pode se dar a revisão, né? E citam como, por exemplo, a dificuldade de transporte de uma pessoa com paralisia cerebral para uma pessoa de baixa renda, né?
A assessoria do Ministério do Planejamento diz que a revisão no BPC não tem relação com a discussão sobre a desvinculação dos benefícios do salário mínimo. A ministra Simone Tebet puxou esse debate público para dar sobrevida ao novo arcabouço fiscal, mas a proposta enfrenta resistência dentro do governo federal. Ou seja, né, traduzindo para um linguajar mais popular, a ministra Simone Tebet, ela tá com birra do BPC e dos benefícios por incapacidade, só pode, né? Ela tá cutucando o governo federal para que aconteça esse pente fino, né, no cadastral, no BPC, que aconteça essa revisão médica no BPC e também, né, já chegou a sugerir também, né, que o BPC e as aposentadorias também fossem desvinculadas do salário mínimo. Gente, e também tem uma questão aqui que vamos elencar, né? Tem vários especialistas que estão comentando também, né? Esse aqui já não tem nada a ver com a matéria, é um adendo que eu vou colocar, né, para colocar aqui na mesa para que haja uma discussão e para você que recebe o BPC ou não, né, possa dizer se concorda ou não concorda. O problema, meus amigos, no Brasil, segundo esses especialistas, o BPC está virando uma espécie de auxílio-doença. O que acontece? De repente a pessoa trabalha de doméstica, de dona de casa, trabalha de pedreiro, de carpinteiro, depois ele acaba ficando doente, ele não contribuía para o INSS. Do tempo que ele teve ali de trabalho, ele nunca se preocupou com a Previdência Social, nunca contribuiu e de repente ele acaba ficando doente. O trabalhador que se preocupa, o que vai acontecer? Ele tem o preto e no branco, ele pega essa documentação, vai ao INSS e solicita o auxílio-doença. E essas pessoas que não se preocuparam, o que acontece? Vão também para o INSS, mas como não tem contribuição, né, e estão sem renda nesse momento, acaba recebendo o BPC, né, que está acontecendo, segundo especialista, ou seja, o BPC virou uma opção para o trabalhador que não contribui para o INSS. Fato. De uma outra questão também, é fato isso, gente, isso tem acontecido muito mesmo. Tem acontecido bastante. Você mesmo deve ter visto muitas pessoas aí onde você mora, né, que sofreu acidente de trabalho, que às vezes aconteceu de ser diagnosticado com câncer ou outras doenças severas, está recebendo o BPC. Deveria estar recebendo o auxílio-doença, mas como nunca contribuiu, está recebendo o BPC. E uma outra questão são as pessoas que estão ficando idosas, né? Deixou, talvez contribuiu por 7 anos, deixou de contribuir, contribuiu por 14 anos, 10 anos, deixou de contribuir e aí chega na idade de se aposentar, não tem, digamos assim, a qualidade segurado, não pode pedir uma aposentadoria. O que acontece? Pede o BPC. Essa questão está acontecendo, mas só que isso o governo pode resolver, né, fazendo campanha de incentivo à contribuição à Previdência Social, coisa que eu nunca vejo. Só vejo aqui falando, olha, vai ter pente fino, vai ter pente fino. Ou seja, meus amigos, se depender, né, do secretário da gestão lá digamos assim, da ministra Simone, o secretário, né, de monitoramento e avaliação de políticas públicas do Ministério do Planejamento, vai sim acontecer o pente fino no BPC e a revisão médica pericial. Só que também é importante deixar claro aqui, né, que na mesma matéria diz que isso também encontra resistência por parte de outras pastas do governo federal. E aí, gente, o que você pensa sobre isso? Você acha que cresceu mesmo o número? Cresceu exorbitantemente o número de novos beneficiários do BPC? Ou isso é apenas um motivo que está sendo usado para fazer a revisão no BPC? Comente aí.